Governo do Estado lança a operação enchente com ajuda humanitária e crédito ao setor primário. Amazonas confirma mais 26 mortes por Covid e total de óbitos sobe para 11.288. O que aconteceu ontem no Brasil? Petrobras aumentou pela sexta vez preços da gasolina e diesel. Ministro da Economia Paulo Guedes disse que novo auxílio ficará entre 175 e 375 reais. Ministro da Saúde estimou receber até 28 milhões de doses de vacinas neste mês. O Brasil atingiu a média recorde de 1.540 mortes por Covid-19 em 24 horas. O ministro Edson Fachin anulava condenações de Lula no âmbito da Lava Jato, que pode se candidatar à sua volta ao Planalto. PGR diz que vai recorrer da decisão de Fachin. O presidente Jair Bolsonaro reagiu à decisão de Fachin, dizendo que ele sempre teve ligação com o PT. O que acontece no mundo? Juiz adia início do julgamento de George Floyd nos Estados Unidos. O primeiro hotel espacial do mundo começará a construção em 2025. No noticiário policial, o Jornal da Manhã vai destacar: suspeita de matar marido com tiro na cabeça se entrega à polícia. Homem foi executado a tiros em mesa de bar na Visconde de Mauá, no sítio histórico da cidade. O Jornal da Manhã, 72 anos no ar, começa agora. 5:48. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã: Rádios Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa de Alvarães, Goiúna, Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM em Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Rádio Fonte Boa FM, Anamá FM em Anamá, Maraã FM em Maraã, Caboclo FM em Altazes, Urucará FM de Urucará, Comunitária Urucurituba, Rádio Camaleão FM em Yaxinino, Distrito de Borba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Novo Aripuanã, Rádio Nova em Urucurituba, Metropolitana Mix em Manacapuru, Web Rádio Berecê em Altazes, MaripaFM.com em São Sebastião do Uatumã. 5:49. Fié Manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 50 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. Fala em temperatura máxima de 28 graus. O dia amanhece com 24 graus Celsius. A umidade do ar é de 92%. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É terça-feira, 9 de março. Chegamos aos 68 dias do ano. Faltam 297 para terminar 2021. É dia de Santa Francisca Romana. Também é o Dia Internacional do DJ. Esta é a edição 85.098 do Jornal da Manhã. O Rio Negro subiu mais 4 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 26 metros e 2 centímetros. Já havia enchido 9 metros e 42 centímetros. Operam sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. Um fato marcante da história. Em 1500, a armada de Pedro Álvares Cabral zarpava de Lisboa rumo a Calicut, descobrindo no meio da viagem o Brasil. O território que cabia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas já havia sido visitado por outros 2 europeus, os navegadores espanhóis Vicente Inhanes Pinzon e Diego de Lepe. 5:50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. É uma beleza o som, né? Por esse telefone, não, Pellegrini? Pois é, Paulo Guerra, vamos fazendo o que podemos, não, Paulo Guerra, mas para trazer o melhor da informação aí para os nossos ouvintes. Não, mas tá bom o som. E o telefone. Tá legal? O telefone também é muito bom, Pellegrini. Ah, sim, Paulo, seu telefone facilita. Pellegrini, 2 casas desabaram parcialmente ontem após o deslizamento de um barranco causado pela forte chuva na zona oeste de Manaus. Os moradores temem que cerca de 10 casas da região também corram o risco de desabar. Equipes da Defesa Civil foram acionadas ao local na tarde de ontem e colocaram uma faixa no local do desabamento para limitar o acesso de pessoas. O órgão informou que está contabilizando o número total de famílias afetadas e Pellegrini preocupa muito essas áreas, já que a meteorologia está prevendo hoje 50 milímetros de precipitação pluviométrica.
Pois é, Paulo, eu estava prestando atenção aqui quando você trazia essa informação, Paulo, e a experiência que a gente vai ganhando, né, a cada dia, ouvindo você falar de meteorologia, já dá para sabermos aí que se vier uma chuva como essa, se vier de uma vez, pode causar muito estrago, né, Paulo? Quando a gente temos aí chuva de 20, 25 milímetros, já dá para sentir ruas alagadas, pessoas com dificuldade que moram aí em áreas alagadas, desabamentos, alagamentos, etc. Vamos esperar para que não caia tudo isso de uma vez só, não, Paulo, para que nós não tenhamos problemas como aconteceu no dia de ontem aí com essas casas que desabaram e outras que estão prestes a desabar. E pessoas que moram, Paulo, nessas áreas de risco, né, sofrem muito quando a chuva é muito forte. Peregrini, recebi uma denúncia de uma senhora de que ela levou a mãe até o Delfim Aziz e ela não foi atendida. Ela estava com 94 de saturação, Peregrini. Era 94. E foi informada de que só atendiam até 90. Aí não dá para entender. Ou se chegasse de ambulância. E ela percorreu várias clínicas, várias UBS, até encontrar uma para internar a sua mãe. O Delfim Aziz precisa esclarecer que se só pode chegar se for de ambulância. Você chega mal, de repente você não consegue nem ambulância, como é que faz? Né, Paulo? Tem que ver isso aí, já, né? A gente também, né? Não sou nenhum médico, mas a gente ouve na televisão as entrevistas que são feitas aqui na Difusora. Você com 94 de saturação está numa situação difícil. Quer dizer que só pode entrar no Delfim Aziz quando tiver com o pé na cova. É verdade, Paulo. Uma resposta tem que ser dada, alguém tem que dizer alguma coisa. O Delfim Aziz está lá para salvar vidas, não é funerária lá não, para chegar quando já estiver morto. Né? Tem que haver uma fiscalização, uma resposta por parte da direção do pronto-socorro Delfim Aziz. Lá tem muitas pessoas se dedicando, o pessoal da linha de frente está lá pronto para receber as pessoas, né? Agora tem que saber essa questão da triagem aí, como é que é feito aí? Só entra quando tiver morto? Alguém tem que dar uma resposta. Pois é, naturalmente que a resposta virá mais tarde, através aí as nossas colegas da Central de Jornalismo, que sempre recebem as denúncias e ficam aflitas. E a gente vai aguardar então o que vai dizer o Delfim Aziz sobre esse caso, né, Peregrini? Sim, Paulo, estamos no aguardo. Tá bom. E, Peregrini, tivemos aí um homem que estava numa mesa de bar lá na Visconde de Mauá, aqui no sítio histórico da cidade. Ele gostava daqui do sítio histórico e foi beber uma cerveja. Muitas mulheres também por ali, né, Peregrini? Estava eufórico. O que aconteceu? Bala, acabou sendo morto, Paulo. Estava numa partida de sinuca lá no Bar das Mangueiras, na rua Visconde de Mauá, né? Em meio às mulheres, operárias do amor, outros vendendo droga, outros tomando cerveja. Um negócio pesado naquela área, Paulo. Quando apareceu um carro misterioso e de dentro desse carro saiu um pistoleiro. Ele disparou, Paulo, 5 tiros. Não errou nenhum. Aliás, ele disparou 6. Não errou nenhum. Acabou pegando uma outra pessoa que estava passando lá pelo local. Estava lá no local também. Os outros 5 tiros pegaram no peito desse homem, outro na cabeça, que não teve negócio de chamar SAMU não, sabe por quê? Ele acabou morrendo na hora. Pois é, Peregrini, mais uma morte em bar em Manaus. E aquela mulher suspeita de matar o marido com um tiro na cabeça, ela se entregou à polícia, confessou que realmente, mas ela disse que tudo não passou de uma briga e que ela não tinha intenção de matar o marido, apenas dar um susto nele, Peregrini. Pois é, um susto com tiro na cabeça, né, companheiro? O negócio não é fácil, não. E o rapaz, né, o fato é que o rapaz morreu, né, Paulo? O empresário Paulo Roberto Moraes Teixeira Júnior, ele tinha só 29 anos de idade, Paulo, e foi morto com um tiro na nuca disparado por essa assassina aí, Paulo Guerra, que ontem tentou minimizar a questão desse crime. Pois é, e a família inclusive acusou de que ela já havia tentado matar um ex-namorado, Peregrini, ela, vou te contar, hein? Paulo, perigosíssima, já havia dado uma facada em um outro namorado que ela teve aí, e com esse que ela acabou matando, todo mundo dizia, as pessoas que conviviam, né, perto, diziam que ela era muito ciumenta e que ela não estava aceitando a separação. É uma viúva negra, Peregrini? Sim, Paulo Guerra, né? Tal qual a aranha, uma viúva negra. E daqui a pouco, Paulo, quando soltar aí, ela vai estar disponível para o amor. Pois é, ela vai à audiência de custódia, Alberto Peregrini. Pois é, se escapar, né, Paulo Guerra? Às vezes a gente olha assim, tal, bonita, não sabe quem é. Peregrini, até daqui a pouco.
Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra, daqui a pouquinho vamos voltar aí com outras notícias aí, Paulo Guerra. Tempo nublado, sabe, Paulo? Aqui na área da Zona Leste da cidade, a unidade externa do Jornal da Manhã, aqui próximo à garagem da Global, tudo tranquilo, pista molhada, tempo nublado por aqui, Paulinho. Temos informações de que também aconteceu chuva durante a madrugada, né, Peregrini? Choveu, Paulo, choveu sim, né? A gente encontrou aí pista molhada na maioria das vias por onde nós percorremos na zona norte e zona leste da cidade. O tempo está bem fechado e se cair o que promete, Paulo, teremos muita chuva. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Quando voltaremos, Paulinho, com essas e outras informações. 5h57 em Manaus. Temos informações lá de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A pedido do vereador Vanderlei Barroso, do PSC, o vice-presidente da Câmara Federal, o deputado Marcelo Ramos, do PL, visitou Manacapuru nesta segunda-feira, onde cumpriu a agenda de visita, reunindo com lideranças, onde foram tratados assuntos referentes ao desenvolvimento do município e à ampliação de projetos que contribuam para beneficiar a população. Marcelo Ramos, além de atender o pedido do vereador, disse estar feliz por ser o deputado federal que mais destinou verbas para Manacapuru. Eu vim aqui fazer uma visita ao vereador Vanderlei, que é meu amigo, meu aliado, uma pessoa que sempre dialoga comigo sobre as demandas do dia a dia do município de Manacapuru e prestar contas às pessoas que me ajudaram na última eleição dos recursos que destinei para cá para o município. Eu tenho a alegria de dizer que sou o deputado federal que mais destinou recursos para o município de Manacapuru. Foram 20 milhões de reais para a saúde por conta da pandemia. A situação ainda é grave e eu quero reafirmar meu compromisso de que esse ano destinarei mais recursos ainda para a saúde e também, a pedido das lideranças que acompanharam aqui o vereador Vanderlei, recursos também para o setor primário, para a construção de poços, para garantir o transporte do que as pessoas produzem, para garantir insumos, para que a gente possa também, nesse momento difícil, com as consequências econômicas da pandemia, criar condições para que as pessoas possam trabalhar e do suor do seu rosto, do calo das suas mãos, sustentar suas famílias com dignidade. Quem também acompanhou Ramos foi a deputada Alessandra Campelo, do MDB, que destacou sua preocupação com o povo do interior e falou de novos projetos para o setor primário. Nosso objetivo é, além de fiscalizar o trabalho que está sendo feito, né, pela prefeitura, executando as nossas emendas aqui na cidade. Eu tenho orgulho de ser a deputada estadual que mais colocou recursos em Manacapuru nos últimos anos, mas também para discutir com o setor primário como ampliar o nosso trabalho de apoio através de emendas parlamentares ao setor primário. Então, esse é o nosso principal objetivo hoje, principalmente para atender os produtores rurais da agricultura familiar, ajudar no transporte, no escoamento da produção e ajudar também os pescadores artesanais e os piscicultores. Os dois parlamentares ainda visitaram várias entidades e associações e em seguida retornaram a Manaus. De Manacapuru, Zegdeg para o Jornal da Manhã. 6h em Manaus, interagindo com os nossos ouvintes, o Antônio Ricardo, que está próximo ao Novo Remanso, lá em Itacoatiara. Pessoal ligado também no Paraná do Arariá, em Nova Olinda do Norte, e o Marlon, lá de Nova Olinda do Norte. E o César Bezerra, que está no 28 de agosto. Quem retransmite o Jornal da Manhã? Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan, Beruri. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz Um Novo Tempo, uma nova história em São José do Amataria. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamundá.web Rádio. Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Cultura no Repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Voz Açaí de Codajás, no Porto da Feira. Big Bom Iranduba, Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. 6h01, Manaus tem tempo instável, temperatura de 24 graus, e o Jornal da Manhã vai fazer o seu primeiro intervalo e vai voltar em 3 minutos. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h05 em Manaus. Em virtude das medidas do decreto de flexibilização no período de circulação de pessoas nas ruas de Manaus, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran,
informa que a partir desta terça-feira, dia 9, a central e os postos de venda de crédito localizados nos terminais de integração passarão a funcionar com horário estendido. Uma fiscalização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade flagrou na manhã desta segunda-feira uma obra irregular na área de proteção ambiental Tarumã Ponta Negra. O local foi interditado até que o proprietário obtenha licença ambiental para continuar a obra. Além disso, o proprietário do terreno foi multado em 250 unidades fiscais do município, aproximadamente R$28.600. No local, os agentes da SEMAS encontraram uma retroescavadeira fazendo o trabalho de terraplanagem, segundo informou o gerente da área protegida da SEMAS, Ronivaldo Abucater de Barros. A Prefeitura de Manaus inicia nesta terça-feira o período de matrícula para as creches da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2021. Ao todo serão oferecidas cerca de 1.700 novas vagas para crianças de 1 a 3 anos. As matrículas poderão ser feitas a partir das 8 horas por meio do site www.inscriçãocreche.cebed.manaus.am.gov.br. Voltadas para a teoria e prática das operações de comércio exterior, a Federação das Indústrias do Estado, por meio do seu Centro Internacional de Negócios, realiza a partir de hoje o programa Agende-se com o Futuro, que reúne 16 cursos de capacitações ao longo dos meses até outubro, com cursos à distância, ao vivo e online, ministrado por especialistas da área. O programa pretende ampliar o conhecimento dos participantes em comércio exterior para que possam iniciar nas empresas operações vinculadas às transações comerciais internacionais. Devido à pandemia, comerciantes amazonenses encontraram nas vendas online a solução para não ficarem no prejuízo. Por meio dessa estratégia, os lojistas tiveram um crescimento de 463% no rendimento em fevereiro deste ano em relação ao mesmo período de 2020. No país, o Amazonas aparece como o estado com maior aumento nas vendas virtuais, segundo pesquisa feita pela plataforma Nuvem Shop. Pequenos empresários da capital afirmam que mesmo com o resultado positivo no e-commerce, as vendas nas lojas físicas continuam em primeiro lugar. O projeto de lei enviado pelo governador Wilson Lima, que prevê o perdão de 56,6 milhões em dívidas de empréstimos de empreendedores, deve parecer aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa. Os empresários que devem ser beneficiados pelo projeto são aqueles cujas atividades foram impactadas pela cheia dos rios deste ano. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determinou em decisão liminar o bloqueio de bens do ex-prefeito de São Gabriel da Cachoeira, René Coimbra, por desvio de recursos públicos federais. Os recursos foram repassados pelo Ministério da Saúde ao município de São Gabriel da Cachoeira em 2014, quando René Coimbra era prefeito, para a construção de um centro de atenção integrada à saúde, como parte do programa de requalificação de unidades básicas de saúde, o Requalifica UBS. O programa previa um repasse total de R$773 mil. O Ministério Público do Estado do Amazonas iniciou os trâmites para indicar 3 dos seus membros para ocupar uma vaga destinada ao órgão cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas pelo 5º Constitucional. O Conselho Superior do Ministério Público do Amazonas publicou um edital no qual anunciou a abertura de inscrições para a concorrência em lista sextupla, a formação de lista tríplice para o tribunal. A Fundação de Vigilância Sanitária de Manaus informou que 88 trabalhadores foram detectados com Covid-19 em canteiros de obra privados da capital. De acordo com a assessoria, foram realizados 1.731 exames pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVSM, em 26 canteiros em ação de testagem. Os funcionários que tiveram resultado positivo foram localizados em 19 dos 26 canteiros de obras da capital. Eles foram afastados e encaminhados à rede de assistência em saúde para início de tratamento. Os navios de assistência hospitalar Carlos Chagas e Soares de Meireles
subordinados ao comando da flotilha do Amazonas, partiram do cais da Estação Naval do Rio Negro em Manaus ontem, levando doses de vacinas contra o coronavírus para idosos de 65 a 69 e 70 anos ou mais que moram em comunidades rurais de Manaus. O 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, organização militar subordinada ao comando do 9º Distrito Naval, também prestou apoio logístico com 3 embarcações de transporte de tropa para o transporte de agentes de saúde. Serão atendidas comunidades às margens dos rios Negro e Amazonas, na região do Tarumã, zona rural de Manaus. A ação deve se estender até o dia 16 deste mês de março e a estimativa é de que pelo menos 1.798 idosos que vivem nessas localidades sejam vacinados. 6h11 em Manaus. Os prejuízos ocasionados pelo vandalismo em Botoeiras para a travessia de pedestres já custaram quase R$11 mil aos cofres públicos da Prefeitura de Manaus desde o ano passado. No ano passado, 20 botoeiras foram alvo de vandalismo e apenas neste ano 3 destes equipamentos foram quebrados. Para repor as botoeiras, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana gasta em média R$350 com cada equipamento. Outro problema enfrentado pela administração municipal tem sido o furto de cabos elétricos que mantêm funcionando os semáforos na cidade. O caso mais recente aconteceu na Avenida Constantino Neri, nas imediações do bairro Chapada, onde foi registrada uma botoeira para a travessia de pedestre danificada na manhã de ontem. Levantamento do Instituto aponta que os locais em que mais ocorrem esse tipo de vandalismo é na Avenida Constantino Neri, além das avenidas Altasmirim e Grande Circular e Camapuã. Após o sucesso das semanas de telefonia e das ofertas bancárias e financeiras, quando a Serasa, em parceria com diversas empresas, disponibilizou ofertas exclusivas para a negociação de dívidas, agora é a vez da Semana do Varejo e Financeira. As ações fazem parte do Serasa Limpa Nome, maior plataforma de renegociação de dívidas do Brasil. E é válida para quem for quitar à vista ou parcelar o débito. O Brasil hoje possui 61,6 milhões de pessoas inadimplentes e, com base nesse dado, a Serasa Experian decidiu promover a ação com o objetivo de ajudar milhões de brasileiros a sair da inadimplência, negociar suas dívidas e, consequentemente, voltar a ter acesso ao crédito. O Hospital Delfim Aziz, em Manaus, referência para caso de Covid-19, recebeu no fim de semana 2 pacientes vindos de Porto Velho, Rondônia. O governo diz que iniciou a Operação Gratidão para retribuir a ajuda recebida de outros estados na segunda onda de Covid no Amazonas. O Amazonas ultrapassou a marca de 300 mil pessoas vacinadas contra a Covid-19 nesta segunda-feira. Conforme balanço do governo, 307.536 receberam a vacina e 85.199 já tomaram a segunda dose. O número parcial de vacinados representa cerca de 7,3% da população do estado. O Amazonas confirmou mais 26 mortes por Covid-19 nesta segunda-feira e chegou ao total de 11.288 vidas perdidas desde o começo da pandemia. Os novos registros, 17 aconteceram nas últimas 24 horas e 9 foram confirmados após investigação. O estado também registrou 461 novos casos da doença, levando o total de infectados para 324.564. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Dos 324.564 casos confirmados no Amazonas até esta segunda-feira, 150.208 são de Manaus, ou 46,28%, e 174.356 do interior do estado, o que representa 53,72% do total. Governador Wilson Lima lança a Operação Enchente 2021 com ações de ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor primário. O governador Wilson Lima lançou ontem a Operação Enchente 2021 com o anúncio de um pacote de ações para minimizar os impactos sofridos pela população dos municípios que serão afetados ou que já estão isolados pela cheia dos rios neste ano. O investimento será superior a 67 milhões de reais em ações como ajuda humanitária, crédito e anistia de dívidas, apoio ao setor
setor primário e instalação de abrigos e de estações de tratamento de água. A operação visa socorrer inicialmente os 19 municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira, onde vivem aproximadamente 130 mil pessoas. Dos municípios localizados nessas calhas, 7 já decretaram situação de emergência, todas já homologadas pelo estado. Os municípios são Guajará, Ipixuna, Itamaraty, Eirunepé e Envira, na calha do Juruá, e Boca do Acre e Pauini, na calha do Purus. A União já reconheceu a situação de emergência em Boca do Acre, o que permite o envio de recursos e suporte do governo federal. O governador Wilson Lima disse que o seu governo está trabalhando com a previsão de que 50 municípios do Amazonas sejam atingidos pela enchente deste ano. Nós temos inicialmente atingidos as calhas do Purus, do Juruá. Na sequência deve ser a calha do Madeira, inclusive todos os municípios lá praticamente estão em estado de alerta. Nós já temos aqui na região metropolitana algumas situações também que nós estamos acompanhando, que é o caso do Careiro da Várzea, e aí temos também o Alto Solimões. Temos a situação aqui do Baixo Amazonas, ali os municípios de Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Jamundá, Parintins, que sempre são atingidos. Então essa é a expectativa de que mais de 50 municípios sejam atingidos pela enchente. Isso daí envolve aproximadamente 400 mil pessoas. O governador também disse que o estado dará o suporte quando necessário para que os municípios não suspendam a vacinação contra a Covid-19. A orientação que nós estamos repassando para os prefeitos é que, apesar dessa dificuldade, apesar da subida das águas, que a vacinação não pare, e o estado está se colocando aqui à disposição para ajudar nessa logística para que os vacinadores possam chegar àqueles locais onde há maior dificuldade. Agora 6h18 em Manaus. A seguir, suspeita de matar marido com tiro na cabeça se entrega à polícia. Homem foi executado a tiros em mesa de bar na Visconde de Mauá, no sítio histórico da cidade. Após o intervalo comercial, os detalhes. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h22 em Manaus. Polícia. Fernanda Cristina Dávila Rodrigues, suspeita de matar o próprio marido com um tiro na cabeça, se apresentou à equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros no final da tarde de ontem, por volta das 17 horas. O marido dela, o empresário Paulo Roberto Moraes Teixeira Júnior, de 29 anos, foi baleado na última sexta-feira no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus, e morreu no domingo em um hospital da capital. Em depoimento, segundo informações da delegada Marília Campelo, a mulher alegou que não tinha intenção de matar o esposo e que pegou uma arma para se defender durante uma discussão. Ela disse que sabia que o esposo tinha 2 armas escondidas, uma no quarto e uma no carro. A informação sobre a existência das supostas armas é negada pela família do empresário. Segundo Cristina, o tiro foi de forma acidental e ocorreu após uma discussão entre o casal. Ela contou que iria sair de casa naquele dia, explicou a delegada. A suspeita se apresentou na especializada acompanhada de advogados e teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Familiares do empresário contaram à imprensa que Cristina teria desligado as câmeras do local e premeditado o crime. Além disso, afirmam que ela já teria esfaqueado um ex-namorado. A suspeita agora deve permanecer à disposição da justiça e vai passar por audiência de custódia. Novas diligências serão realizadas para levantar mais detalhes do caso. 6h23 em Manaus, em meio ao mau tempo e temperatura de 24 graus. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, após uma série de denúncias anônimas, um homem que não teve o nome revelado até o momento foi preso. Paulo Guerra foi preso na comunidade João Paulo. Ele estava com arma e droga. Só que aí entrou em campo os policiais da 30ª SICOM e fizeram um excelente trabalho e prenderam Paulo Guerra, esse bandido que estava aí com armas e drogas. Parabéns aí aos policiais da 30ª SICOM, ao Capitão Sullivan e toda a equipe da 30ª SICOM, que sempre fazem um grande trabalho nas suas áreas de ações. Está aí, graças ao trabalho da polícia, mais um bandido foi retirado das ruas, foi retirado de circulação.
um motorista de aplicativo disfarçado de trabalhador e mais 2 homens foram presos e aproximadamente 31 quilos de maconha foram apreendidos a noite passada durante a operação Saturação no bairro Jorge Teixeira. Grande trabalho da Secretaria de Segurança aí, tirando mais um bandido de circulação. Eles estavam de carro, os policiais foram até o local e encontraram aí cerca de 25 tabletes de maconha, totalizando 31 quilos de drogas. Os suspeitos foram encaminhados e apresentados no 14º DIP, que fica na Grande Circular, e devem aguardar aí os procedimentos cabíveis e, quem sabe, tomara que sejam encaminhados à cadeia. Pronto, socorro, João Lúcio! 3 pessoas vítimas de agressão física. Uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento. Um outro homem deu entrada também vítima de acidente de trânsito, só que foi uma queda de moto. Esse acidente aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, na Avenida Altaz Mirim, a famosa Grande Circular. Ele acabou se envolvendo em um acidente envolvendo a moto que ele pilotava e um outro carro. Ele ficou bem ferido, ficou aí em situação difícil, grave, e foi levado ao pronto-socorro, onde foi muito bem atendido, e depois desses atendimentos ele já não corre risco de morte, graças aos anjos da vida do pronto-socorro João Lúcio. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que estão todos os dias a bom salvar vidas no pronto-socorro João Lúcio. Pronto, socorro, Platão Araújo! Um homem deu entrada à vítima de agressão física, além de apanhar a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ele ainda pegou umas lambadas de mangará de banana. Segundo as informações, a agressão aconteceu, Paulo Guerra, próximo à rotatória ali do bairro Jorge Teixeira, próximo à feira, quando 2 daqueles reparadores de carro se desentenderam e um agrediu o outro. Já não satisfeito de bater, ele ainda pegou um mangará e deu-lhe umas 4 ou 5 lapadas na costa de seu oponente, que teve que ser levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Outra do Platão Araújo, um acidente de trânsito envolvendo motocicleta. Aconteceu, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, na Avenida Itaúba. Ele vem em alta velocidade, acabou perdendo o controle de sua máquina, o asfalto estava molhado, ele saiu rebolando pelo asfalto, tirou a envira do joelho e raladuras por todo o corpo. Ele deu entrada no pronto-socorro mais pra lá do que pra cá. Mas aí, os anjos da vida, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem rapidamente salvaram a vida da vítima. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. Guerra e ouvintes. Morte no centro, foi na bala, foi na rua Visconde de Mauá, e tudo aconteceu assim. Era tarde de ontem. Tudo parecia tranquilo na área do centro da cidade. O bar das Mangueiras, estava animado lá. As operárias do amor passavam pelo local, tinha também drogado, tinha pé inchado, tinha morador de rua. Tudo quanto era tipo estava naquele local na boca da noite de ontem. Na boca da noite, ali por perto de 5 horas da tarde. Esse homem que foi vítima de bala estava jogando sinuca. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele estava se preparando para meter a bola 8. Ele estava pegando no taco, estava mirando, quando de repente, antes mesmo da tacada final, antes dele meter a bola 8, chegaram homens em um carro de placa até o presente momento não identificadas. O pistoleiro desceu do carro e disparou. 1, 2, 3, 4, 5 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu.
Morreu na bala, morreu no tiro, morreu com o bombom da morte no centro da cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 34 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o passarinho da morte sobrevoou a área do centro da cidade. Passarinho da morte de olho na novela. Ontem terminou assim, a Bibi apontando a arma na cabeça de Rubinho. Será que ela atira? Será que ela mata Rubinho? Será que o passarinho da morte vai participar da novela? Amanhã eu conto. É contigo, Paulo Guerra. 6h30 em Manaus. Após o intervalo comercial, o Jornal da Manhã vai trazer as notícias do esporte. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. 6h34 em Manaus. Esportes. Atacante uruguaio ex-Villarreal é encontrado morto em Rio após 2 dias desaparecido. Franco Acosta, de 25 anos, tentou cruzar a nado o rio Pandu, perto de Montevidéu, e era buscado desde o último sábado. O jogador disputou o Mundial Sub-20 pelo Uruguai em 2015. Ceni antecipa a volta ao trabalho no CT do Flamengo e inicia projetos de 2021. Após vencer as 2 primeiras rodadas do Carioca, o Flamengo iniciou a preparação para o clássico contra o Fluminense pela 3ª rodada da Taça Guanabara. O Conselho da Conmebol resolveu suspender nesta segunda-feira a realização dos jogos válidos pelas rodadas 5 e 6 das eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA Qatar 2022, programados para este mês. A decisão ocorre pela impossibilidade das seleções em convocarem os jogadores sul-americanos que atuam em outros continentes devido às barreiras sanitárias. E o jogo de volta da segunda fase da Libertadores entre Ayacucho e Grêmio foi transferido de Cusco, no Peru, para Quito, no Equador. A partida será disputada na próxima terça-feira, dia 16, no Estádio Olímpico Atahualpa. A mudança foi confirmada pela Conmebol nesta segunda-feira. O motivo são as restrições impostas pelo governo peruano à entrada de brasileiros no país para tentar barrar o ingresso de pessoas infectadas com a nova variante do coronavírus. E teve bola rolando nesta segunda-feira. No Campeonato Gaúcho, uma surpresa. O Internacional foi derrotado pelo São Luís, 2-1. Na outra partida, o Ipiranga fez 2-0 no Brasil de Pelotas. No futebol internacional, pela Liga Inglesa, o Chelsea derrotou o Everton por 2-0. No Campeonato Português, Benfica 3, Belenenses 0. Os jogos de hoje. 17h, Liga dos Campeões da UEFA, Juventus e Porto. E ainda Borussia Dortmund e Sevilha. Às 19h15 pela Copa do Brasil vão jogar Águia Negra e Vitória. No mesmo horário, pela Copa Libertadores da América, tem Santos e Deportivo Lara. Montevideo Wanderers e Bolívar. E às 21h30 pela Copa do Brasil vão jogar Campinense e Bahia. 6h37 em Manaus. O que aconteceu ontem no Brasil? Petrobras aumentou pela 6ª vez preços da gasolina e do diesel. Ministro da Economia Paulo Guedes diz que o novo auxílio ficará entre R$175 e R$375. O Brasil atingiu a média recorde de 1.540 mortes por Covid-19 em 24 horas. E o ministro Edson Fachin anulava condenações de Lula no âmbito da Lava Jato, que pode se candidatar à sua volta ao Planalto. PGR diz que vai recorrer da decisão de Fachin. E o presidente Jair Bolsonaro reagiu à decisão de Fachin dizendo que ele sempre teve ligação com o PT. Vamos voltar com os detalhes em 2 minutos. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h40 em Manaus. Últimas notícias. Em um dia de tensões no mercado brasileiro e internacional,
O dólar encostou em R$5,80 e atingiu o maior valor em 10 meses. A Bolsa de Valores caiu quase 4% e fechou no nível mais baixo desde o início do mês de março. O dólar comercial encerrou esta segunda-feira vendido a R$5,778, com alta de 0,095 ou mais 1,67%. No mercado de ações, a sessão também foi marcada pela instabilidade. O índice Bovespa da B3 fechou a segunda-feira aos 110.612 pontos, com recuo de 3,98%. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA, a inflação oficial do país deste ano subiu para 3,87% para 3,98%. A estimativa foi divulgada ontem no Boletim Focus, pesquisa semanal do Banco Central, com a projeção do mercado para os principais indicadores econômicos. Para 2022, a estimativa de inflação é de 3,50%. Tanto para 2023 como para 2024, as previsões são de 3,25%. O Tesouro Nacional pagou em fevereiro 1,354 bilhão em dívidas atrasadas de estados. Desse total, a maior parte, 907,2 milhões, é relativa a atraso de pagamento de Minas Gerais. Em seguida, vieram pagamento de débitos de 267,25 milhões de Goiás e de 150,86 milhões ao estado do Rio de Janeiro. A União também cobriu dívidas de 16,55 milhões do Amapá e de 11,77 milhões do Rio Grande do Norte. Os estudantes pré-selecionados em lista de espera do processo seletivo do Programa Universidade para Todos, o ProUni, edição do primeiro semestre de 2021, tem até a próxima sexta-feira para comprovar as informações da inscrição para obter a bolsa para uma das opções de curso escolhidas. A Câmara aprovou a medida provisória que aumenta de 35% para 40% o limite para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, contratarem crédito consignado com base no valor do benefício. Servidores públicos federais e estaduais e trabalhadores com carteira assinada também poderão usufruir do novo limite. A criação de empregos deve ser a prioridade para o governo em 2021, juntamente com a melhoria da saúde. A conclusão consta da pesquisa Retratos da Sociedade Brasileira, divulgada hoje pela Confederação Nacional da Indústria. Segundo o levantamento, o combate ao desemprego é considerado prioritário por 41% dos entrevistados. Dentro da margem de erro, a preocupação com a saúde aparece em segundo lugar com 39%. Completam as 5 primeiras colocações o combate à corrupção, 35%, a melhoria da qualidade da educação, 34%, e o combate à violência e à criminalidade, 25%. Cada entrevistado podia escolher 3 itens, o que leva a uma soma dos percentuais superior a 100%. Confira a hora. 6:43. O auxílio emergencial ficará entre R$175 e R$375, dependendo da composição das famílias beneficiadas, afirmou o ministro da Economia, Paulo Guedes. E segundo ele, o valor médio será de R$250. A equipe econômica espera pela aprovação da proposta de emenda à Constituição emergencial que viabiliza a retomada do benefício. A proposta já foi aprovada na semana passada pelo Senado, mas ainda passará pela Câmara dos Deputados. A expectativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, é de que o texto seja aprovado nesta quarta, se houver acordo. O número de leitos de UTI Covid financiados pelo Ministério da Saúde cai mais de 70% entre picos da pandemia. No primeiro pico da pandemia, em julho, ao segundo agora, houve uma queda expressiva nos leitos de UTI financiados pelo governo federal nos estados, segundo dados do CONAS. De 11.565, o número passou para 3.372. Segundo Carlos Lula, presidente do Conselho e secretário de Saúde do Maranhão, o orçamento de 2021 do Ministério não previa pandemia. A pasta não comentou os dados. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse ontem que espera ter neste mês de 25 milhões até 28 milhões de doses entregues aos estados para cumprir o Plano Nacional de Imunização. Pazuello apresentou a estimativa após uma reunião na Fundação Oswaldo Cruz, da qual participaram o governador do Piauí, Wellington Dias, e representante da Fiocruz e do Itamaraty. Outros governadores participaram da reunião por videoconferência, assim como a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, que está de quarentena
quarentena por ter tido contato com uma pessoa diagnosticada com Covid-19. Segundo Pazuello, o objetivo do encontro era discutir com a Fiocruz todas as demandas relacionadas à vacina da AstraZeneca Oxford. Pela primeira vez, a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil ultrapassou a marca de 1,5 ou 1.500 pessoas. O país registrou 1.114 vítimas da doença em 24 horas e chegou ao total de 266.614 óbitos em casos confirmados desde o começo da pandemia. 11.055.480 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus. 2,84 por litro será o preço médio da venda da gasolina nas refinarias a partir desta terça-feira, e o diesel passará para cerca de 2,86 por litro, informou a Petrobras. É a sexta alta do ano nos preços da gasolina e a quinta no valor do litro do diesel. O novo aumento vem em meio aos trâmites para a substituição do presidente da petroleira após a intervenção de Jair Bolsonaro. Nas bombas a história é diferente e a gasolina comum em Manaus, por exemplo, vai esbarrar em R$6. Em muitos locais já custa até mais que isso. O ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou nesta segunda-feira todas as condenações impostas pela Justiça Federal do Paraná ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava Jato. Com uma decisão, Lula recuperou os direitos políticos e se tornou elegível. Decisão de Fachin extingue processos que questionavam suposta parcialidade de Moro ao condenar Lula. Decisão que anula condenações de Lula, afirma incompetência da Justiça de Curitiba, mas não repara danos causados por Moro, diz defesa do ex-presidente. Nos bastidores do STF, Supremo Tribunal Federal, comenta-se sobre a possibilidade do ministro Gilmar Mendes pautar em mesa na segunda turma da corte o julgamento já nesta terça-feira da suspeição do ex-juiz Sérgio Moro nos processos do ex-presidente Lula. O caso está com vista do ministro desde 2018. Os advogados do presidente Lula do PT também estão estudando a decisão do ministro Edson Fachin do STF do Supremo Tribunal Federal para avaliar uma reação contra a tentativa de impedir o julgamento de suspeição de Moro. E após Fachin anular condenações de Lula, Deltan Dallagnol fala em amplos retrocessos no combate à corrupção. Ex-coordenador da extinta Força-Tarefa da Lava Jato afirma que o ministro teve atuação correta e firme e que ele, apesar de entender de forma diferente, aplicou o entendimento estabelecido pela maioria da segunda turma do STF. A Procuradoria-Geral da República, PGR, prepara recurso contra a decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. O recurso deve ser apresentado quando a PGR for notificada oficialmente da decisão pelo STF. A decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal de anular todas as condenações do ex-presidente por considerar a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar os casos que envolvem Lula pode abrir precedente para que outros investigados ou mesmo réus da Força-Tarefa façam o mesmo questionamento e também consigam anular decisões ou postergá-las. O entendimento é de especialistas em direito penal ouvidos pelo Estadão na tarde desta segunda-feira. E a imprensa internacional repercutiu a decisão de Fachin. O site do jornal francês Le Monde anuncia: no Brasil, um juiz da Corte Suprema anula as condenações de Lula e diz que a decisão tem o efeito de uma bomba no país. O site do jornal argentino, principal jornal argentino Clarín, destaca: anulam todas as condenações contra Lula da Silva e poderá voltar a ser candidato. O site do americano do New York Times diz que Lula poderá voltar a tentar as eleições com anulação das condenações pela Corte. O presidente da Argentina, Alberto Fernández, comemorou a anulação das condenações da Lava Jato contra Lula e afirmou que a justiça foi feita. O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, ao comentar a anulação de condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal, responsável pela decisão, sempre teve ligação com o PT. Em entrevista, Bolsonaro defendeu que o plenário do STF analise em plenário a decisão monocrática de Fachin. O presidente disse que não estranha a decisão do ministro, mas admitiu que causou surpresa. Bolsonaro criticou a gestão do petista, lembrando casos de corrupção, e citou reação do mercado já nesta segunda-feira à decisão de Fachin.
O presidente argentino Alberto Fernandes anunciou nesta segunda-feira a saída da ministra da Justiça Marcela Lozardo após duras críticas de dentro do governo ao funcionamento do Judiciário e do Supremo Tribunal de Justiça. As quinessecírias desenraizadas e vítimas de discriminação deslocadas em um país em guerra ou refugiadas no exterior não têm perspectiva de futuro na Síria após 10 anos de guerra, afirmou nesta terça-feira a ONG Save the Children. A Rússia criticou e exigiu desculpas nesta terça-feira pelos comentários de uma funcionária da Agência Europeia de Medicamentos que comparou a autorização de emergência da vacina Sputnik V por parte de alguns países europeus a uma roleta russa. O início do julgamento do ex-policial Derek Chauvin, acusado da morte de George Floyd, foi adiado até esta terça-feira para que o juiz que preside a audiência possa analisar a inclusão de mais uma testemunha. O julgamento deveria ter começado nesta segunda-feira com a seleção do júri em um processo percebido pela opinião pública como altamente simbólico após as maciças manifestações contra o racismo e a violência policial que provocaram a morte de Floyd em 25 de maio de 2020. A estação espacial será um grande círculo e girará para gerar gravidade artificial que será definida em um nível semelhante à gravidade encontrada na superfície da Lua. O hotel da Voyager Station incluirá muitos dos recursos que você pode esperar de um navio de cruzeiro, incluindo restaurantes temáticos, spa e cinema. De acordo com o Daily Mail, a estação Voyager, desenvolvida pela Orbital Assembly Corporation, poderia estar operacional já em 2027, com uma infraestrutura construída em órbita ao redor da Terra. Seria um grande hotel no espaço. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Com decisão que salvou Lula, Fachin declara fim dos processos sobre parcialidade de Moro. A Folha de São Paulo estampa. Manifestantes pedem renúncia de Dória, fim da fase vermelha e reabertura do comércio. O Estado de São Paulo. Média de mortes pela Covid no Brasil ultrapassa 1.500 e bate recorde pelo 10º dia. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ibanez decreta toque de recolher no Distrito Federal das 22 às 5. Valor econômico. Lula pode até merecer absolvição. Moro jamais, afirma Lira. Pode passar de R$6 nos postos de BH. Jornal do Comércio no Recife. Pernambuco abre novos leitos de UTI para a Covid, mas taxa de ocupação segue alta. Fortaleza Diário do Nordeste. A empresa chinesa CanSino se une com a Anvisa para tentar trazer vacina ao Brasil. Porto Alegre, 0 hora. Símbolo de proteção da pandemia, máscaras reduzem 87% a chance de contrair Covid, avisa a pesquisa. As edições impressas locais do Centenário Jornal do Comércio. Polarização política ganha força para 2022. Em tempo. Amazonas registra maior crescimento do país em vendas online. A crítica. Decisão deixa Lula apto para a reeleição. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos.